Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de Direito da União Europeia. Desde já queria vos pedir desculpa pela situação da aula passada. Eu, de facto, não tinha noção de que um vídeo com 45 minutos fosse demorar mais de uma hora a fazer um upload para o YouTube. Em função disso, já aprendi que no máximo dos máximos os meus vídeos devem ter 20 minutos, que é para ser muito mais rápido para fazer o upload, tendo em conta também que, como eu vos disse, a minha internet onde eu resido é uma internet muito lenta e então para conseguir ter uma velocidade muito mais rápida tive inclusivamente de ir para o escritório onde tenho fibra e aí lá consegui, mas mesmo assim com um vídeo de 40 minutos não era fácil. Mas pronto, tudo se resolveu, os vídeos estão lá, é o que interessa. Devem preencher o questionário, caso ainda não tenham preenchido o questionário relativamente aos vídeos da aula do dia 11, devem então preencher os questionários. Ora, hoje vamos continuar a ver os nossos órgãos ou instituições principais da União Europeia e o órgão que se segue é o Tribunal de Justiça. Vocês podem acompanhar o Tribunal de Justiça a partir do PowerPoint número 31. Tem aí então o início do Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia é o órgão jurisdicional da União Europeia, ou seja, vai ser ali aquele órgão que vai ter como função a aplicação do direito, a verificação do cumprimento das normas constantes das diretivas, dos regulamentos, dos tratados. É o Tribunal de Justiça da União Europeia que vai ter essa função jurisdicional, é essa das suas principais funções. Ele vai verificar se há um correto ou uma correta aplicação das normas, quer de direito originário, tratados, quer de direito derivado, ou seja, as normas e as respectivas, as normas das diretivas, dos regulamentos, das decisões que são tomadas nas respectivas instituições. Assim sendo, nós andamos aqui para o nosso PowerPoint número 31. Começamos logo com a respectiva função, foi aquilo que eu vos acabei de dizer: fiscalizar a legalidade dos atos das instituições da União Europeia, assegurar o respeito das obrigações dos tratados e, nomeadamente, em caso de necessidade, pode também interpretar o direito da União Europeia se os respectivos Estados-membros assim for solicitado. É o que se chama o processo de reenvio a título prejudicial. Se calhar aquilo que vocês não sabem é que o Tribunal de Justiça da União Europeia encontra-se dividido em dois tribunais. Apesar de nós falarmos muitas vezes do Tribunal de Justiça da União Europeia e pensarmos que é apenas um, ele integra dois tribunais, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral. O Tribunal de Justiça é, de certa forma, um tribunal de uma sede superior, em sede de certa forma, decide em sede de recurso. O Tribunal Geral é o equivalente aqui a um tribunal de primeira instância. Pronto, podemos fazer assim este tipo de paralelismo para vocês perceberem. Os dois integram então o Tribunal de Justiça da União Europeia. Começando então pelo Tribunal de Justiça. Ora, como é que é composto o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça vem aqui previsto no artigo 19. Desde logo o 19, número 1, diz-vos exatamente aquilo que eu vos acabei de dizer nesta divisão. O Tribunal de Justiça da União Europeia inclui o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e ainda tribunais especializados que atualmente não existem, mas houve a tentativa de criação de um deles, mas atualmente são só estes dois, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral. Depois, diz-nos então, no que diz respeito especificamente ao Tribunal de Justiça, como é que é composto o Tribunal de Justiça. Então, nos termos do artigo 19, número 2, diz-nos este artigo que o Tribunal de Justiça é composto por um juiz de cada Estado-membro e ainda por 8 advogados gerais
e ainda um secretário. Onde é que nós vamos tirar estes 8 advogados gerais e o secretário? Temos que ir ao artigo 253, número... onde é que nós andamos? 253, não tem números, mas é os parágrafos. 1, 2, 3, 4 parágrafos. 252 fala-nos então dos advogados gerais, que nos diz que o Tribunal de Justiça é assistido por 8 advogados gerais, daí vêm os 8, e depois o 253, então, quinto parágrafo, que fala do secretário. Por isso, relativamente à composição, vocês, do artigo 19, número 2, onde tem o Tribunal de Justiça é composto por um juiz de cada Estado-membro e ainda assistido por advogados gerais, nesta parte dos advogados gerais devem fazer uma remissão para o artigo 252. Porque é o artigo 252 que vos diz que estes advogados gerais são 8. E ainda devem fazer uma remissão para o 253, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, que vos fala do secretário. Por isso, o Tribunal de Justiça tem ainda o respectivo secretário. Resumindo, então nós temos um Tribunal de Justiça composto por um juiz de cada Estado-membro, 27, mais 8 advogados gerais e ainda mais um secretário. Tudo isto compõe então e faz parte do Tribunal de Justiça. Ora, estes juízes, tal como outros juízes quaisquer, têm que ser completamente independentes no exercício das suas funções, como desde o resto nem é preciso estar previsto, porque essa imparcialidade tem que existir sempre. Como é que os respectivos juízes e como os advogados gerais vão ser nomeados? Eles vão ser nomeados nos termos do artigo 19, número 2, terceiro parágrafo. Diz no 19, número 2, terceiro parágrafo, que os juízes e os advogados gerais do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral são então escolhidos de entre personalidades que ofereçam todas as garantias de independência e reúnam as condições estabelecidas no artigo 253 e 254, que diz aqui o 253 que os juízes e os advogados são escolhidos de entre personalidades que ofereçam todas as garantias de independência e reúnem então essas condições para exercerem as funções, as mais altas funções jurisdicionais. Ou seja, mais uma vez, nós vamos ter um órgão que não é eleito por nós, o único que é eleito até o momento é o Parlamento, e estamos a falar de um órgão cujos juízes, cujos secretários-gerais são então escolhidos de entre personalidades que garantam total garantia de independência pelos respectivos Estados-membros. Ora, mais uma vez, está o nosso Estado a escolher e a indicar para o Tribunal de Justiça um juiz para integrar então o Tribunal de Justiça. E os juízes do Tribunal de Justiça vão exercer as suas funções por um período de 6 anos, nos termos do artigo 253, primeiro parágrafo, parte final, exatamente, parte final, 6 anos, aí está. Ora, como nós temos os 27 juízes, os 8 advogados gerais e o secretário, logicamente que tem que haver alguém que mande no respectivo Tribunal de Justiça. E por isso, nos termos do artigo 253, parágrafo 1, 2, terceiro parágrafo, estes juízes designam de entre si, por um período de 3 anos, o presidente do Tribunal de Justiça, que pode ser então reeleito. Significa que os 27 juízes entre si vão eleger um presidente para, de certa forma, passa a redundância, os presidir, mas para estar a orientar tem que haver alguém sempre que
que mande, tem que haver sempre alguém que assuma a responsabilidade e a orientação e a coordenação do órgão. No que diz respeito aqui ao secretário. O secretário, acima de tudo, tem aqui uma função de expediente, de organizar todo o expediente do tribunal. Claro que o tribunal tem que ter depois funcionários administrativos, mas tirando a parte jurisdicional, depois fica alguém responsável por esses mesmos funcionários administrativos. Então, nós temos um tribunal que é composto pelos 27 juízes representantes dos respectivos Estados-membros, mais os 8 advogados gerais. Ora, então, para que é que vão servir os advogados gerais? Se o secretário, já sabemos, os juízes, normalmente, e é o que acontece, são eles que vão decidir uma determinada causa, o que é que os advogados gerais vão fazer? Eles vão servir para quê? Ora, os advogados gerais estão previstos, como já vos disse, no 252, são então 8 advogados gerais e compete-lhes fazer o quê? Artigo 252, segundo parágrafo. Diz-nos o artigo 252, no segundo parágrafo, que ao advogado-geral compete apresentar publicamente, com toda a imparcialidade e independência, conclusões fundamentadas sobre as causas que, nos termos do Estatuto, requeiram a sua intervenção. Ou seja, basicamente, os advogados gerais estão aqui a dar um apoio. Os advogados gerais vão fazer a análise da situação, vão fazer ali uma recolha, quer da jurisprudência, quer de outros acórdãos que já tenham pronunciado sobre aquela questão e vai emitir ali o seu parecer, vai dar ali a sua orientação, vai dar ali qual é a sua posição sobre uma determinada questão. Esse parecer do advogado-geral depois é tido em conta e é analisado quando os juízes têm de tomar a decisão final sobre a causa. Ou seja, a decisão final é sempre dos juízes. Quem decide é o juiz. A sua função é essa. No entanto, quando faz essa decisão, já tem ali algum apoio, muitas vezes um apoio técnico, relativamente a causas semelhantes, jurisprudência, doutrina, etc. E é esse o trabalho que é feito pelos advogados gerais. É toda essa parte auxiliar, é toda essa parte de apoio prestado então aos respectivos juízes. Ora, então nós temos um Tribunal de Justiça composto então pelos 27 juízes dos respectivos Estados-membros, que são indicados de entre personalidades, mais uma vez, que ofereçam garantias de independência para exercer essas funções, pelos 8 advogados gerais e pelo secretário, cada um com as respectivas funções. Como é que o Tribunal de Justiça vai funcionar? Então ele pode funcionar de 3 formas. Pode funcionar com o Tribunal Pleno, e mais uma vez, pleno significa que vão estar todos os juízes, e isto só acontece em situações muito excepcionais, especificamente previstas nos tratados. Para além de funcionar com o Tribunal Pleno, pode funcionar em grande secção, apenas com 15 juízes, sempre que a complexidade do processo assim o exija ou os Estados-membros também o exijam, ou a regra geral que existe é que o Tribunal vai funcionar em secção composta por entre 3 a 5 juízes. Isto é a regra que nós temos. Só excepcionalmente é que se aplicam as outras situações. E como é normal, no âmbito de uma democracia, as deliberações são então tomadas por maioria dos votos dos seus membros. No que diz respeito à competência do Tribunal de Justiça, já vimos a composição, já vimos o funcionamento e agora no que diz respeito à competência. Como eu vos disse, ele vai ter esta competência de fiscalização das normas, da aplicação dos tratados, etc. Mas, decompondo especificamente essas funções, nós podemos encontrar então aqui diversas competências. Primeiro que tudo, uma competência consultiva. Esta competência consultiva, que acaba por estar prevista ali no artigo 218 do
TFUE 218, número 11 do TFUE, diz-nos que qualquer Estado-membro, o Parlamento Europeu, o Conselho ou a Comissão podem obter um parecer ao Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade de um projeto de acordo com os respectivos tratados. Ou seja, sempre que houver aqui alguma dúvida relativamente a um projeto ou uma norma, se ela vai ou não vai contra os tratados, pode pedir então este parecer e o Tribunal vai exercer a sua competência consultiva. Depois, tem competências também em sede de recurso. Porquê? Porque nos temos do artigo 256, número 1, segundo parágrafo, diz-nos que as decisões que são proferidas pelo Tribunal Geral podem ser objeto de recurso para o Tribunal de Justiça. Por isso é que eu vos disse logo no início do vídeo que o Tribunal de Justiça era aqui uma espécie de órgão de recurso e o Tribunal Geral é uma espécie de órgão de primeira instância. Das deliberações do Tribunal Geral, compete e cabe recurso para o Tribunal de Justiça. Depois tem aqui uma outra função que compete ao Tribunal de Justiça a análise dos processos de reenvio a título prejudicial. Então, vou tentar explicar e ser esclarecer ao máximo relativamente ao processo de reenvio a título prejudicial. O processo de reenvio a título prejudicial aplica-se quando um tribunal de qualquer Estado-membro tenha dúvidas relativamente à interpretação de uma norma comunitária. E essa dúvida de interpretação tanto pode residir numa norma ao nível da interpretação de tratados, como pode residir relativamente a uma dúvida sobre atos ou qualquer tipo de questão adotado por uma instituição, órgão ou organismo da União Europeia. Então, se qualquer tribunal de um Estado-membro tiver dúvidas na interpretação de uma norma de direito europeu que se aplique da forma da sua aplicação, e só nesta situação, ou seja, temos de estar em causa perante normas de direito europeu, então o tribunal do respectivo Estado-membro pode pedir ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre a forma como essa norma deve ser interpretada. Então o nosso tribunal vai enviar para o Tribunal de Justiça a sua dúvida, a sua questão, e o Tribunal de Justiça vai, por sua vez, responder e vai devolver, vai reenviar para o Tribunal do respectivo Estado-membro a forma como qual essa norma deve ser interpretada. E este reenvio para o Tribunal do respectivo Estado-membro vai ter um efeito vinculativo, ou seja, o Tribunal do respectivo Estado-membro depois vai ter obrigatoriamente de interpretar a norma nos termos em que o Tribunal de Justiça lhe disse. E este reenvio a título prejudicial está previsto no artigo 267 do TF. Ora, se formos lá ao artigo 267 do TF, diz-nos então claramente que o Tribunal de Justiça é competente para decidir a título prejudicial sobre a interpretação de tratados, validade e interpretação de atos das instituições. Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada por qualquer órgão jurisdicional de um Estado-membro, este órgão do Estado-membro, se considerar que a decisão sobre a questão é fundamental, pode então pedir ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre ela. Aí está, pronto. Sempre que uma questão desta natureza é suscitada, então o respectivo Tribunal do Estado-membro deve obrigatoriamente questionar o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, quando depois então vai devolver então com a respectiva interpretação e a forma como o nosso tribunal cá ou de qualquer outro Estado-membro tem que interpretar e
aplicar então essa norma europeia. E é isto que significa o processo de reenvio a título prejudicial. Nós temos uma dúvida sobre um tratado, sobre a interpretação do tratado, mandamos para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça analisa, diz-nos como tem que ser interpretado, reenvia para nós e depois, na nossa decisão, vamos ser obrigados a ter em consideração essa a forma como tem que ser interpretada. Atenção, o Tribunal de Justiça não vai responder ou resolver a questão que existe no tribunal do respectivo Estado-membro. Não é isso que ele vai fazer. Porque a única coisa que lhe é questionada é como é que deve ser interpretada uma determinada norma. Quando o tribunal de cá recebe a forma como tem que interpretar a norma, é que depois, com base naquilo que lhe é dito, depois analisa e formula a sua sentença. A sentença final é sempre do respectivo Tribunal do Estado-membro, mas tem que ter por base, obrigatoriamente, a interpretação que é dada pelo Tribunal de Justiça. E é daqui, começou aqui, o grande princípio do primato do direito da União Europeia face ao direito nacional. Porque a partir do momento que nós questionamos como é que temos que interpretar, é-nos dada a resposta e, de facto, na nossa decisão do Tribunal de cá, nós temos que integrar essa resposta e decidir e ser emitida a respectiva sentença com base, então, nessa decisão. Está bem? Mas que não fiquem dúvidas que a sentença final é dada cá ou no respectivo Tribunal do Estado-membro, mas vai ter como base a interpretação que foi suscitada e que foi questionada no Tribunal de Justiça. Depois temos ainda uma competência contenciosa. Em que é que consiste a competência contenciosa? Extremamente importante. Nomeadamente, eu tenho a possibilidade de pedir um recurso de anulação ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 263, número 1, quer dizer, não tem números, é primeiro parágrafo, pronto. O primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo falam-nos então desta competência da possibilidade de um recurso de anulação. Em que é que consiste um recurso de anulação? Basicamente, eu vou pedir ao Tribunal de Justiça que anule a prática de um determinado ato ou que anule uma determinada norma que foi adotada. E diz-nos o artigo 263, no primeiro parágrafo, que o Tribunal de Justiça da União Europeia fiscaliza a legalidade dos atos legislativos que não sejam recomendações ou pareceres e pode, então, pedir ou conhecer dos recursos com fundamento em incompetências, violações ou formalidades essenciais que digam respeito a esses mesmos atos legislativos. Significa isto que, imaginem que sai uma diretiva, imaginem que sai um regulamento, é possível a qualquer Estado-membro pedir um recurso de anulação, ou seja, aquilo que vai pedir, aquilo que se pede é que seja anulado um determinado ato legislativo que tenha sido praticado. E o ideal é que essa anulação seja pedida no prazo de 2 meses, para que ela seja tempestiva. Caso seja decidido favoravelmente o recurso de anulação, então o Tribunal de Justiça vai anular o ato que foi impugnado. Então, significa isto que estamos perante o recurso de anulação. Eu peço a anulação de algo que foi praticado. O recurso por omissão é quase um bocadinho ao contrário. Eu, no recurso por omissão, eu posso pedir que uma determinada instituição seja penalizada pela sua inércia, ou seja, porque devia ter sido praticado um ato e não foi praticado. E o recurso de omissão decorre do artigo 265, que nos diz que, se em violação dos tratados o Parlamento, o Conselho ou o Conselho Europeu
ou a Comissão se abstiverem de se pronunciarem sobre uma determinada medida que tinham, os respectivos Estados-membros podem então pedir que o Tribunal de Justiça se declare verificada essa violação. Então, neste caso, eu vou pedir que alguma instituição seja punida porque ela devia ter praticado algum ato e não praticou. Além do recurso de omissão, temos ainda o recurso por incumprimento, previsto no artigo 258. Neste caso, a Comissão Europeia, que é aquela que tem como função a verificação do cumprimento dos tratados, se a Comissão Europeia verificar que algum tratado, alguma norma não está a ser cumprida por qualquer Estado-membro, ela pode então emitir um parecer formulado, um parecer fundamentado sobre esse assunto que envia para o respectivo Estado-membro. É uma espécie de nota de culpa, no qual vai dizer que o Estado-membro está em cumprimento. O respectivo Estado-membro, se corrigir a situação, ótimo. Se o respectivo Estado-membro considerar que não incumpriu nada e não proceder em conformidade com o parecer da Comissão, então a Comissão pode pedir que seja iniciado um procedimento por incumprimento. Então vai-se penalizar, o objetivo do recurso por incumprimento é penalizar alguém, neste caso algum Estado-membro, algum órgão que não cumpriu com alguma disposição então do tratado. Também o próprio Estado-membro pode recorrer ao Tribunal de Justiça se considerar que outro Estado-membro não cumpriu qualquer das obrigações que estava obrigado. Temos ainda a possibilidade do respectivo Estado-membro tem ainda a possibilidade do respectivo Tribunal de Justiça exercer aqui funções de arbitragem, nos termos do artigo 273, e tem ainda outras competências diversas, podendo inclusivamente decretar providências cautelares. No que diz respeito ao Tribunal Geral, tudo aquilo que nós vimos para trás era para o Tribunal de Justiça. No que diz respeito ao Tribunal Geral, que é aquele que, espécie de tribunal de primeira instância em termos europeus, como é que ele é composto? Voltamos outra vez para o artigo 19. No âmbito do artigo 19, mais propriamente no artigo 19, número 2, segundo parágrafo, diz-nos que o Tribunal Geral é composto por pelo menos um juiz de cada Estado-membro e tem ainda o respectivo secretário, também nos termos do 254, número 4 do TF. Ora, vamos lá, 254. Número 4, diz-nos assim, o 254, número 4, diz-nos que o Tribunal Geral nomeia o seu secretário. Por isso, o Tribunal Geral é composto por um juiz de cada Estado-membro mais o respectivo secretário. Qual é a principal diferença para o Tribunal de Justiça? É que o Tribunal Geral não tem os advogados, não tem os advogados gerais que o Tribunal de Justiça tinha. Mas, mais uma vez, estes juízes que vão ser então um juiz por cada Estado-membro, mais uma vez estes juízes são designados de entre personalidades que ofereçam toda a garantia de independência e que vão exercer a sua função durante 6 anos. Ou seja, a forma de nomeação é exatamente igual. Mais uma vez, não são eleitos por nós, eles vão ser designados pelos respectivos Estados-membros de entre personalidades que oferecem então esta garantia de independência. Ora, no que diz respeito aqui ao nosso Tribunal Geral, também o Tribunal Geral tem que ter e nomear dentro dos seus juízes o respectivo presidente, nos termos do 254, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Os juízes
que façam parte do Tribunal Geral devem designar entre si por um período de 3 anos o Presidente do Tribunal Geral, que pode ser reeleito. Significa então que, tal e qual como no outro, nós temos um Presidente que é nomeado de entre ou eleito de entre os respectivos juízes que fazem parte do Tribunal Geral, neste caso. Como é que o Tribunal Geral vai funcionar? Ele vai funcionar em secção, com 15 juízes, nos casos de especial complexidade, ou então a regra geral é ele funcionar em secções com 3 ou 5 juízes, e isso é a regra geral. Ele aqui não vai reunir em pleno, ou seja, com os 27 juízes. No que diz respeito às competências, o Tribunal Geral basicamente tem as mesmas competências que tem o Tribunal de Justiça. A questão é que este é o primeiro em sede de primeira instância e daqui pode-se então recorrer para o Tribunal de Justiça. Então, no que diz respeito aqui às competências, que vocês podem acompanhar no PowerPoint 41, nós temos, desde logo, a primeira delas, que é o processo de envio a título prejudicial, teoricamente nos mesmos termos que eu vos expliquei atrás, mas vamos ver que, verificando os estatutos do respectivo tribunal, verifica-se que o Tribunal Geral acaba por não ter competência no que diz respeito ao processo de reenvio a título prejudicial. Assim, quando existem dúvidas na interpretação de alguma norma, o tribunal competente vai ser logo o Tribunal de Justiça. No que diz respeito às competências contenciosas, ou seja, o recurso de anulação, de omissão ou por incumprimento, o Tribunal Geral tem exatamente as mesmas funções, no entanto, tem-as em termos de primeira instância e isso decorre do 256 número 1. O 256 número 1 diz-nos que o Tribunal Geral é competente para conhecer em primeira instância dos recursos mencionados no 263, 265, 268, 70 e 72, que basicamente foram aqueles que nós tivemos a ver anteriormente, o de anulação, omissão e incumprimento. Depois, as decisões do Tribunal Geral podem então ser objeto de recurso para o Tribunal de Justiça nos termos do 256, número 1, segundo parágrafo. Por isso é que, mais uma vez, eu refiro que o Tribunal Geral é uma espécie de primeira instância e o Tribunal de Justiça é a instância de recurso. Também poderá ter aqui funções em termos de arbitragem e depois pode ser atribuído ao próprio Tribunal Geral funções de Tribunal de Recurso, mas no sentido de que se recorre para este de deliberações ou de decisões tomadas por outras instituições, nomeadamente pode-se recorrer para o Tribunal Geral, no caso, recursos interpostos por decisões do Instituto de Harmonização do Mercado Interno relativamente a marcas e modelos e patentes, e ainda das decisões da Agência Europeia dos Produtos Químicos também se pode recorrer diretamente para o Tribunal Geral. Ora, então, como nós vimos, o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça, ambos fazem parte do Tribunal de Justiça da União Europeia e houve aqui, e na altura, quando nós lemos o artigo 19 que falava dos tribunais especializados, de facto, houve aqui uma tentativa de criação do Tribunal Especializado, que foi o Tribunal da Função Pública da União Europeia, que tinha como principal função dirimir os conflitos que existissem entre os funcionários da União Europeia e as respectivas instituições, mas ele não foi bem sucedido nas suas funções e, como tal, este tribunal, apesar de ter sido criado, ele foi extinto em 2016. Por isso, atualmente, no que diz respeito ao Tribunal de Justiça da UE, nós temos então estes dois, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral, com as respectivas competências, com a sua composição e a forma como são compostas e como são então escolhidos
os seus membros e, mais uma vez, estamos perante um órgão cuja principal função é a função jurisdicional, a função de verificação da aplicação dos tratados e que é o único órgão jurisdicional que nós temos no âmbito da União Europeia, porque depois todos os outros órgãos são órgãos ou de controlo ou de execução, por isso o nosso Tribunal de Justiça é o órgão jurisdicional da União Europeia. A seguir, no outro vídeo, vamos para os órgãos seguintes, que ainda nos faltam ver mais 2. Até já!